Hoje a gente vai falar de duas coisas. Só um momentinho, deixa eu pedir pro pessoal baixar o volume da TV lá. Filho, às vezes a sua avó que a propaganda, o volume disparou lá pra cima. O tema de hoje é um conjunto de algoritmos gulosos em grafos, né? Para resolver um problema conhecido como problema da árvore geradora mínima, tá certo? Para resolver esse problema, a gente vai interessante conhecer uma outra estrutura de dados, que é de conjuntos de juntos, tá bom? Então, uma revisão rápida de conjuntos de juntos. Grafos vocês se lembram, né? Vocês se lembram o que é grafos? Conjuntos de nós interligados por arestas, não é isso? Uma aresta liga dois nós, então você tem nós e arestas, e eles modelam diversos problemas do mundo real. Roteamento de veículos, redes elétricas, redes de distribuição de água, redes de esgoto, canos de distribuição de produtos químicos, etc, etc, etc. Até reatores nucleares e relacionamentos entre pessoas. E eles são representados ou por uma matriz, lembra-se? Ou uma matriz de número de nós por número de nós. Então você tem uma aresta entre dois nós, se nessa matriz, na linha de um nó, na coluna do origem e na coluna do nó destino, você tem um valor ali associado. Ou a gente coloca então uma lista de adjacências, ou seja, para cada nó nós listamos com quem ele se liga. Tá? A diferença aqui é que agora a gente vai começar a ver pesos, ou seja, nós não só estamos dizendo que um nó se liga ao outro, mas que tem um peso essa ligação. Esse peso pode representar um custo, por exemplo, o custo de criar aquela aresta, ou, por exemplo, se forem pessoas, quanto duas pessoas são compatíveis. Isso aí às vezes é muito usado em programa de relacionamentos, né? A pessoa preenche os dados, isso é um problema de classe de computação, problema do pareamento. As pessoas preenchem os dados e você define um peso de quantos dados são compatíveis entre as duas pessoas, ou seja, de quanto elas seriam atraídas uma pela outra, e você quer dar sugestões para todo mundo, de forma que todo mundo tenha um par excepcionalmente bom. Quando um par é recusado, então ele tem que rodar de novo o algoritmo e encontrar um novo par. Certo? Então tudo isso são grafos com pesos. Mas vamos devagar. Primeiro vamos ver conjuntos de juntos. Antigamente eu dava esses estudo de dados 1, mas depois de um semestre meio encurtado durante a pandemia eu parei. Mas vamos ver, ele é bem simples a estrutura de dado. Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Dá uma pausa. Voltar a gravar. Conjuntos de juntos é uma estrutura de dados que a gente usa para mapear onde estão objetos quando eles têm que ficar em conjuntos separados. Em que situações esse tipo de coisa acontece? Alguém que já trabalhou com edição de imagens? Alguém aqui na turma já trabalhou com edição de imagens? Não? Às vezes, quando você está trabalhando em imagem, você usa o conceito de layers, ou camadas. E aí você bota toda a informação numa camada, todo o conjunto de objetos desenhando uma camada, e numa camada acima, você bota outros desenhos, e a imagem total são as duas camadas, duas ou mais camadas superpostas. Tá certo? Então, isso é a edição em camada de imagens. Normalmente é feita e a gente usa essa estrutura para, por exemplo, mapear que objeto está em que camada. Porque dois objetos não podem estar na mesma camada, em duas camadas diferentes ao mesmo tempo. Um outro uso para esse tipo de estudo de dados é conexão entre computadores. Você mapear quem está conectado com quem. Observe que isso é um gráfico que você muitas vezes quer saber o estado da conexão. E não necessariamente a busca em largura ou a busca em profundidade daquele grafo. Talvez essa seja a representação melhor nessas situações.
Em redes sociais é basicamente como a gente organiza elas, ou nós conseguimos encontrar rapidamente se duas pessoas pertencem ao mesmo grupo de redes sociais ou não. E outro uso é quando a gente está fazendo um compilador, por vezes a gente mapeia se duas variáveis são visíveis no mesmo bloco ou não, tá certo? Esses são os usos corriqueiros, conjuntos disjuntos, tem outros. Tudo que você precisa saber é que você quer saber separar objetos, né, em conjuntos diferentes e saber quem está em cada conjunto. Você pode talvez querer unir os conjuntos, tá certo? E assim por diante. Então, qual é a ideia desse conjunto disjuntos? É você ter um representante de cada conjunto. Ou seja, em vez de você criar um rótulo para cada conjunto, você vai identificar o conjunto por um representante. Tá bom? Então, como é que isso é feito? Vamos pensar o seguinte: times de clubes de futebol. Eu não sou, eu não sou muito fã de futebol, não acompanho muito, mas talvez vocês é, tenham isso mais do que eu, né? Então, se eu falar Corinthians, que jogador representaria Corinthians? Não tenho? Cássio, pronto. Cássio, Neymar, pronto. Se eu falasse, o Neymar não sabia nem que estava no Corinthians. Se eu falar Flamengo, Gabigol, pronto. Então o que acontece? Para mapear esses conjuntos, eu vou saber que duas pessoas estão no mesmo time se a minha estrutura apontar o mesmo representante para as duas pessoas. Tá certo? Então, como se fosse o seguinte: eu vou ter, em vez de criar um rótulo para cada time, um dos elementos dos conjuntos é o representante daquele conjunto. E eu verifico muito rapidamente se duas pessoas pertencem ao mesmo time ou não, se eles têm o mesmo representante. Entenderam isso? A ideia? Pronto. É só isso. Não importa qual elemento representante, pode ser qualquer um deles, não tem uma preferência específica. Se você estiver trabalhando, fazendo alguma coisa que você queira separar em camadas, como editor de imagens, talvez você crie um objeto invisível ao usuário que esteja ali naquela camada e sirva de representante. Tá bom? Então, o que é importante? Se não mudou a estrutura, não há modificação dos representantes. Tá certo? Então, para a gente fazer isso, basta ter um vetor. Um vetor com uma posição para cada objeto que você quer dividir entre as camadas. E se ficar cheio, você redimensiona. Não tem problema, a gente já viu redimensionamento com fila, com pilha. Isso aqui é ainda mais simples. Tá? E um outro vetor com cada um do tamanho dos conjuntos de cada um. Como assim? Basicamente, cada posição no vetor é como se fosse um conjunto separado. Só que elementos que estão no mesmo conjunto, eu vou unir esses conjuntos e eles vão ficar com o mesmo representante. E eu vou precisar de um contador de conjuntos. Operações: criar os conjuntos, unir os conjuntos, e operação hash, dado x, encontrar o elemento que é presente. Tá certo? Ou seja, se eu der dois jogadores de futebol, ele achar o jogador representante do time que ele pertence. Tá bom, gente? E com isso a gente vai poder representar coisas como essa situação aqui, em que eu tenho. Opa, deixa eu reduzir o zoom um pouquinho só para encaixar melhor. Em que eu tenho uma malha, por exemplo, de circuitos. A gente chama esse tipo de gráfico retilinear, porque as arestas são todas retinhas para cima, para baixo, de esquerda a direita. E você consegue rapidamente descobrir se dois elementos estão, se há um caminho que liga os dois elementos ou não. Tá?
Deixa eu passar uma animação sobre isso. Só dar uma pausa aqui. Ok. Qual é a ideia? Se eu tenho, por exemplo, aqui 10 objetos de 0 a 9, tá bom? Inicialmente, cada um desses objetos são em conjuntos separados. Aí eu vou adicionando informações de quem pertence ao mesmo conjunto com outra pessoa. Por exemplo, o 3 e o 4 posso dizer que pertencem à mesma pessoa. Como é que isso vai ser registrado? Nota que eu falei que ia ter um vetor. Lembram disso? Esse vetor aqui que a pessoa chama de ID, identificador, representante ou de pai. Tá bom? Ok? Então, observe. Opa, alguém quer falar? Ok. Então, observe. Num primeiro momento, cada nó é representado por ele mesmo. Como é que isso é dito? Observe, o índice do array é o próprio valor do array. Ou seja, o índice ele indica quem é o representante. Perdoe-me, o valor do array de quem é o representante. Mas ele é um índice. Por exemplo, quando eu digo que o valor do id de 0 é 0, quer dizer que o nó do índice 0, representado pelo índice 0, ele é representado por ele mesmo. Aí quando eu faço uma união, o que vai acontecer? Eu quero que dois nós tenham o mesmo representante. Então, o 3 e o 4 aqui ficaram com o mesmo representante, o 3. Tá vendo? Aí eu vou unir agora o 3 e o 8. A gente vai ver como é que esse código é feito, é bem besta. Então, uni o 3 e o 8. 6 e o 5. 9 e o 4. Observe o botão embaixo. O 4 tem como representante o 3 e o 3 tem como representante o 8. Observe que o 8 é um índice que está representado por ele mesmo, então ele é o representante do conjunto. Então, quando eu uno 9 esse conjunto, eu boto 9, agora ele é representado pelo 8. Estão dando para entender a ideia? Ou seja, nós que tem o mesmo valor de D, diga Maria. Não foi sem querer, professor. Mas no caso, o 4, quem vai ser o representante dele? Por exemplo, você vê que o 4 não está o próprio 4 como representante, está o 3, não é isso? Uhum. Aí você vai para o 3. Quem é o representante do 3? É ele mesmo? Não, Não, o é 8. o 8. Então você vai para o 8. O 8 é representado por ele mesmo? Sim, Pronto, então ele é o representante do 4. tá bom, Então a valeu. gente vai ver como isso vai organizado. É um código besta, não é difícil. Mas a ideia é simples mesmo. Tá? Então união 2 e 1. Eu posso perguntar se dois conjuntos são unidos ou não, com alguma facilidade. Pronto. Agora está todo mundo. Deixa eu voltar só um pouquinho. Está todo mundo no mesmo conjunto aqui. Estão vendo? É o que acontece. Se você for olhar, por exemplo, o 5, 5 tem como representante o 0. O 0 tem como representante o 1, ou seja, ainda não está casado o índice com o valor na posição. O 1 tem como representante o 8, então eu vou para o 8. E o 8 tem como representante ele mesmo, então o 8 é o representante. Entender essa lógicazinha? Ou seja, o representante é aquele cujo índice é o mesmo valor na posição. Tranquilos? Pronto. Num primeiro momento parece tudo bem, mas a gente não gosta dessa árvore comprida assim. Por exemplo, se você for ver o 6, eu tenho para achar o representante do 6, eu tenho que passar para o 5, do 5 para o 0, do 0 para o 1 e do 1 para o 8. Isso é um caminho muito longo. Então a gente vai fazer uma alteração na prioridade de união para reduzir esse caminho e ficar mais ágil encontrar um representante. E qual é essa? É a gente usar, por exemplo,
Se eu quero unir dois conjuntos, o 3 e o 4, eu dou prioridade para ser o pai aquele conjunto que tem tamanho maior. Então 3 e 4 têm o mesmo tamanho, então tanto faz quem fica no topo, quem fica por baixo. No entanto, à medida que, por exemplo, 3 e 8, o conjunto do 3 tem dois elementos, o do 8 tem um. Então, em vez de fazer como eu fiz outra vez, que foi colocar no 8, eu vou colocar o 8 debaixo do conjunto maior. Tá certo? 6 e 5 tem o mesmo tamanho, não importa. 9 e 4, 4 é o conjunto maior. Aí o que acontece? Com isso eu vou criando árvores mais curtas. E como consequência eu vou achando o representante mais rápido. Porque as árvores são mais baixas. Tá certo? Aí agora, por exemplo, em duas iterações, vamos dizer assim, perdoem, deixa eu voltar aqui. Em duas passagens, a 2 de distância, por exemplo, o 3 para achar a representação dele, ele vai para o 4 e do 4 para o 6 e achou. Então, reduzir de sobremaneira a quantidade de vezes que eu preciso ficar navegando na estrutura até achar o representante. O que eu vou fazer agora é a cereja do bolo. Em que sentido? É algo bem aparentemente um movimento complicado, mas em termos de código ele é muito simples. De vez em quando eu vou perguntar quem é o representante de alguém. Por exemplo, eu pedi o representante do 3. E quando eu encontrar o representante do 3, em vez de deixar o 3 como, vamos dizer assim, embaixo do 4, eu vou colocar ele direto ligado com o representante. De certa forma, isso vai me agilizar a próxima vez que eu for fazer a consulta com o 3, porque quando eu fizer a consulta em que conjunto está o 3, a segunda vez eu vou achar mais diretamente quem é o representante. Entenderam a ideia? Então vamos montar a árvore do mesmo jeito. Prioridade a quem tem conjunto maior ser o representante do conjunto maior ser representante do conjunto menor também, na união. E quando eu fizer uma consulta, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar o nó que estava lá embaixo na árvore diretamente ligado com o representante. Isso é chamado compressão de caminho. Então a união está na mesma prioridade, por tamanho. Tem um outro critério também que é equivalente a tamanho. A gente vê, está no pseudocódigo. Olha o que vai acontecer. União 7, 3. O 7 ele não está ligado diretamente com o representante dele. Então, para unir os conjuntos, eu tento descobrir quem é o representante do 7. Na hora que eu faço isso, eu aproveito e atualizo esse representante diretamente no 7. Para da próxima vez que eu fizer a pergunta, eu não precisar passar iterações para ir atrás. Aí toda vez que eu fizer uma pergunta se dois elementos estão conectados ou não, ele vai atualizando isso de forma que com o tempo eu já encontro mais automaticamente o representante. Entendidos? Pronto, vamos ver o pseudocódigo disso aqui. Então, esse foi o exemplo da animação desse grafo, só que no final ele uniu os dois. Tá? Então, vamos lá. Construtor. Meu contador, quando eu vou criar, eu só quero criar para 10 elementos. Meu contador é igual a n. Pai,
o id é o novo vetor id inteiro com n posições, e para ir de 0 até n, o representante do índice i é o próprio i. Certo? Depois, cria um vetor com n posições para o tamanho de cada conjunto. Para ir de 0 até n, o tamanho do conjunto i é 1. Alguma dúvida sobre o construtor? Não? Tranquilos? Vamos para o próximo. Se eu criar esse contexto inicial, para achar o representante, então eu vou mandar achar um índice. Se o índice não é representado por ele mesmo, ou seja, se x é diferente do valor que está em π de x, eu digo que π de x é recursivamente ache no π de x. Retorna o π de x. O que é que isso vai fazer? Vamos para a animação. Ver o finalzinho dela. Por exemplo, professor, quem é o maior vai repetir o maior, né? Aí, parte com o maior. Não, no momento eu estou vendo só a questão do achar. Eu já vou mostrar como é que o achar vai. Aqui não está a união ainda não. Tá? A união que vai lidar com o conjunto maior. Mas para fazer a união eu preciso saber quem é o representante. Tá? E essa é a ideia que vai ser explorada aqui. Deixa eu ver uma situação. Pronto, eu acho que aqui vai acontecer isso. Aí ele vai fazer o quê? União 6 e 1. Ok? 6 é representado por ele mesmo, então ele acha isso direto. Mas observe o 1. O 1 é representado pelo próprio 1, desse vetor aqui. Não. Tá o 2, não é isso? Aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer que o representante do 1 é igual a achar quem representa o 2, que é quem está ocupando o índice 1. Entenderam? Sim. Aí ele vai para o 2 e vê. Quem representa o 2? Ah, é o próprio 2. Aí ele retorna isso, atualiza o representante do 1 e une lá. Tá certo? Aí agora, união 7 e 3. Quem é o representante do 7? É o 2. Então, 7 não é representado pelo 7, não. Então, o representante do 7 é igual ao representante do 2. 2 não é representado pelo próprio 2. Então, o representante do 2 é igual ao representante do 6. 6 é representado pelo 6. Ele retorna 6 como representante do 2, que por sua vez retorna 6 como representante do 7. E isso gera esse ajuste na árvore. A união eu vou mostrar daqui a pouquinho. Você entendeu o ajuste? Que ele moveu o 7 para cima? Então, isso é feito com essas 4 linhazinhas. Então, quando eu for buscar o representante de um elemento, se ele não é representado por ele mesmo, então o representante dele é quem representa ele. É o representante de quem está ocupando a posição dele. Quando ele encontrar isso, ele atribui para os outros no retorno da recursão e está feito. Então, são códigos simples de 4 linhas que faz esse efeito. Todo mundo entendeu o hash? Pronto. Agora vamos para a união. Unir dois elementos depende se eu só posso unir se eles estiverem em conjuntos diferentes, concordam? Pronto. Então, eu acho representante do primeiro e acho representante do segundo. Coloco eles no I e no J, tá vendo? Se eles são iguais, ou seja, se são o mesmo representante,
eu retorno porque não preciso unir ninguém, já estão unidos. Passou desse si da linha 3, aí eu vejo, olha, se o tamanho do conjunto I é menor que o tamanho do conjunto J, o J irá ficar como representante do I. E o tamanho do J é a soma dos tamanhos. Se não, o representante do J é o I e o tamanho de I é a soma dos tamanhos. Mas se eu passei desse si, eu também perdi um conjunto, que tinha dois conjuntos totalmente separados e agora se uniram, então eu decremento o contador de conjuntos. Dúvidas? O senhor pode explicar de novo só a parte da soma? Pronto. Na letra. Paulinha? Pronto, vamos ver isso na animação. Tá? O primeiro passo é achar os representantes. Se estiverem no mesmo conjunto, eu não preciso fazer a união. Tá certo? Então vamos lá para a animação. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ok, unir 6 e 1 é o que está aqui na animação. Então o que ele vai fazer? Quem é o representante do 1? 2. Quem é o representante do 6? Ele mesmo. Ele mesmo. Aí o que acontece? Agora eu guardei os dois representantes, 2 e 6. 2 é igual a 6? Não. Então estão em conjuntos separados, então eu posso uni-los. Aí se eu vou uni-los, aí eu vejo o tamanho. O tamanho do 2 é maior que o do 6? Não. Não. Então o que vai acontecer? O 2 vai ser representado pelo 6. Pronto, é isso. E aí eu reduzo o contador de conjuntos em 1. Porque eu tinha 3 conjuntos separados, agora eu só tenho 2 separados. Entendidos? Alguém tem dúvida ainda? Pronto. Então é isso que essa união faz. Eu posso fazer uma função também que é connect, que é verificar se dois elementos estão no mesmo conjunto ou não. O que ele vai fazer é basicamente das linhas 1 a 5, se os dois estão no mesmo conjunto ou não. Tá certo? Pronto. Então a gente viu grafos, né? Lembramos disso. O que é a viradora mínima? Dado um grafo conexo, o que quer dizer conexo? Ou seja, tem um caminho que liga qualquer par de nós, não direcionado, isso é importante. É um subgráfico, ou seja, um subconjunto de nós e arestas, sem ciclos. Algo sem ciclo nós chamamos de árvore, que contém todos os nós do grafo original, e todos estão conectados entre si. Tá bom? Parece confuso, né? Deixa eu ver se eu dou uma demonstraçãozinha. Acho que aqui vai dar. Pronto. Eu não vou explicar o algoritmo. Tá vendo esse grafo aqui? Todo mundo tá vendo ele, tá? Temos 8 nós. Concordam? Pronto. Então deixei para o final. Pronto. Vocês estão vendo esses nós com arestas mais escura, preta? Essas arestas pretas? Pronto. Isso é um subgrafo. Um subconjunto de nós e arestas do grafo original. O professor tem exatamente os mesmos nós do grafo original? Sim. O número de nós pode ser exatamente o mesmo. O número de arestas, nesse caso, ele é menor que
que o número de arestas totais, tá certo? No subgrafo, possa ser um conjunto menor ou igual que o original. Mas vocês estão notando esse conjunto de arestas pretas? Pronto. Com elas, todos os nós estão conectados, não estão? Ou seja, existe um caminho entre qualquer parte de nós usando somente as pretas. Não é isso? Pronto. Isso é uma geradora mínima. Eu tenho os mesmos nós do grafo original e o menor conjunto de arestas o conjunto de arestas de menor custo possível, o menor conjunto de arestas, de forma a interligar todos. Observe que eu tenho um custo associado a cada aresta. Tá bom? Entendidos isso? Pronto. Aí, que tipo de problema esse algoritmo resolve? Problemas de conexão. Por exemplo, vamos supor que esse grafo original fosse o mapa da sua cidade, tá certo? Ou dos principais pontos da sua cidade, e as arestas fossem um caminho mais curto entre eles. Então, a geradora mínima seria qual o menor conjunto de arestas, por exemplo, de caminhos que eu iria asfaltar, de forma a ter um caminho, umas ruas asfaltadas, interligando todos os pontos principais da cidade. E aí eu escolhi as arestas a custo mínimo, ou seja, se eu asfaltar todo mundo, eu terei gastado o menor custo possível para construir essas ruas. Entenderam? Tá confuso? Alguém tá confuso? Tá tudo bem? Eu confuso. Pronto. Então, vamos supor que isso aqui, no original, seja os principais pontos de uma cidade. E essas são ruas que eu posso asfaltar. Aí eu quero decidir quais ruas eu vou asfaltar. Obviamente, asfaltar uma rua tem um custo. Então, qual é a minha prioridade? Minha prioridade é interligar todo mundo, de forma que exista um caminho asfaltado que ligue quaisquer dois pontos, mas que eu gaste o mínimo possível para asfaltar todas as ruas, que interliga tudo. Entendeu agora, Maria? Sim, valeu. Aí, esse algoritmo, a gente vai ver como ele vai fazer isso, ele vai resolver esse tipo de problema. Que outros problemas podem ser? Por exemplo, no Brasil nós temos uma grande maioria das cidades não tem saneamento básico. Por que ruas eu passo saneamento básico de forma a atender os principais pontos? Aí depois eu vou expandindo para os demais pontos. Entendeu? Ou computadores. Por onde eu passo os cabos de forma a interligar diversos laboratórios, tá certo? E precisar adquirir a menor quantidade de metros de cabos possível. Entenderam? Rede elétrica é a mesma coisa, por onde eu expando minha rede elétrica de forma a gastar a menor quantidade de fio possível para expandir. Entendidos? E isso tem uma aplicação depois, você muda ele um pouco, você tem uma aplicação disso até para filogenia de genética ou de vírus. Por exemplo, qual é o caminho que interliga. A gente vai ver que tem uma adaptação desses algoritmos, basicamente. Mas isso aí é mais um assunto, talvez, de análise de dados do que desse daqui. Tá bom? Bom, então vamos ver como é que isso funciona. Para fazer isso, eu tenho que ter um grafo. E para cada aresta, está aqui no meu canto direito, a listagem das arestas, por exemplo, a aresta 07 tem custo 0,16. A aresta 23 tem custo 0,17. Tá bom? Então, a primeira ideia, o primeiro que a gente vai ver é o último de Kruskal. Ele vai usar aquele conjunto de juntos que nós acabamos de ver. Tá certo? Como? Ele vai ordenar as arestas por menor peso. E aí ele vai escolher as arestas de menor peso
que ligam conjuntos diferentes. E que conjuntos são esses? São os nós. Inicialmente, cada nó é um conjunto separado, não está interligado, e eu vou comprar as ligações entre eles. Então, esse é o algoritmo guloso, ou seja, eu vou comprar as ligações com o critério guloso, que é minimizar despesas, então eu vou comprar sempre a aresta mais barata que me expanda ou me ligue conjuntos nós que estavam desconectados. Então 0,7 é comprado, porque era a aresta mais barata, e 0 e 7 não estão conectados. Depois 2, 3, porque 2 e 3 não estavam conectados. Tá bom? 1, 7. 1 e 7 não estavam no mesmo conjunto, então posso comprar essa aresta. 0, 2 não estava no mesmo conjunto, o 0 estava no conjunto do 7 e do 1, o 2 no 2 e o 3, eu posso comprar essa aresta. É uma aresta de baixo custo, de menor custo, que liga dois conjuntos separados. 5, 7, a mesma coisa. Agora, a 1, 3 eu não vou comprar. Por quê? Porque 1 e 3 já estão no mesmo conjunto. Então, se eu comprar essa aresta, eu já vou estar comprando um trajeto que liga dois nós que já estão ligados por um caminho que eu já decidi comprar. Entenderam essa compra? Ou essa dispensa de compra, melhor dizendo? Ou seja, se eu comprasse isso, eu estaria gastando dinheiro em excesso. E isso foge em termos de problema teórico, eu teria criado um ciclo, ou seja, não seria mais uma árvore. Tá bom? A 1,5 eu também não vou comprar, porque ela está ligando dois nós que eu já construí caminhos que os ligam. 2,7 também não. Opa, agora 4,5 eu compro, porque são dois conjuntos separados. Não compro, não compro, não compro e compro. E aí ele vai examinar as outras, mas ele vai descobrir que já comprou todo mundo que deveria comprar. Entenderam a ideia? Pronto. Isso é um algoritmo guloso. Bem simples. Tá? Ele, acho que demora mais você... Não, pera ali mesmo, só era trocar a aba. Deixa eu botar aqui. Kruskal. Em primeiro lugar, esses nós totalmente separados, eles têm um nome matemático. Tá? Quando um grafo é feito de nós separados ou de subconjuntos de nós ligados por aresta, e eles não estão conectados numa única árvore, eles podem ser vistos como mais de uma árvore. Tá certo? Essa aqui é uma curiosidade bem legalzinha. Para matemático, duas ou mais árvores é uma floresta. Tá? Então o Kruskal começa como cada nó, como sendo uma árvore à parte. Então você tem uma floresta de nós, e à medida que eu vou unindo eles, eu tenho florestas de pequenas árvores, até que no final acaba com uma única árvore ligando todo mundo. Tá bom? Então vocês viram, aquela animação também foi uma animação de uma floresta encolhendo, se reunindo numa única árvore gigante. Tá certo? Então a gente vai unindo as árvores das florestas até obter a árvore geradora mínima. Então, cada iteração escolhe a aresta de menor peso, ele é um algoritmo guloso, e deixa que esse menor peso não forme círculos. Então, o pseudocódigo é isso aqui. Inicializa uma floresta. Como é que eu faço isso? Conjuntos de juntos. Contador igual a zero, nesse caso, que é o contador de quantas arestas eu escolhi. E o total de custo para adquirir todas aquelas arestas, eu coloco aqui em W. Então, enquanto eu não tiver um conjunto de arestas a examinar e eu não tiver chegado a construir minha árvore, a árvore geradora mínima tem uma propriedade curiosa, que é que o número de arestas é igual ao número de nós menos 1. Então, por isso essa segunda condição. Então, a gente escolhe a aresta de menor peso. Se a aresta liga árvores distintas, eu coloco ela num repositório. Ela vai comprar aquela aresta ou construir aquela rua, construir aquela conexão,
aquele escoamento, ele é interessante, eu colocar no meu repositório da solução, e eu somo a W, o peso daquela aresta, e aumento o contador. No final, eu retorno o conjunto de arestas que eu escolhi e o custo total de adquiri-las. Tá certo? Alguma dúvida? Não? Pronto. A implementação, aqui eu estou descrevendo como é que é feito, mas é bom se acostumar que às vezes em alguns procedimentos mais modernos, ou seja para análise de redes sociais, seja para outros problemas que envolvem informações geográficas, o algoritmo é dito em forma às vezes um pouco mais matemática. Aí você tem que traduzir ele um pouco com base nas estruturas que você já conhece. Por exemplo, eu guardo as arestas, coloco o vetor aqui com as formações. Eu transformo esse vetor de aresta numa RIP mínima, ou seja, o peso de arestas com o menor lá, ou se quiser eu posso só ordenar as arestas por custo, da menor para o maior. Enquanto não estiver lá, eu guardo o topo da RIP pela variável. A aresta do topo que une dois conjuntos disjuntos, eu incluo na solução e um nos conjuntos disjuntos das arestas. Tá bom? Ele vai dar uma solução exata, tá certo? Como? Qual é a ideia de que ele vai dar uma solução exata? Note que ele ordenou as arestas primeiro por menor custo, não é isso? Então ele vai sempre escolher a aresta de menor custo. Se ele não gera uma solução de menor custo, então existe uma aresta de custo baixo que ele não escolheu. Mas aí tem um problema. Nós escolhemos sempre as arestas de custos mais baixos. A única razão para a gente não escolher uma aresta de custo mínimo de menor custo é se ela formar ciclos. Então é impossível isso acontecer no nosso código. Então a informação de que existe uma árvore de denominador de custo mais baixo do que o algoritmo de Kruskal produz, não existe. E essa é a essência dessa prova matemática. Seja TI, conjunto das subárvores. Então, se a gente está assumindo que tem uma árvore de custo menor, então tem uma aresta de custo mais baixo que nós não pegamos. Mas isso não é possível, porque nós só excluímos a aresta de custo baixo quando ela forma ciclos. Tá bom? Então isso prova que o algoritmo está correto. No entanto, ele vai funcionar só quando a aresta for a exata distância dos caminhos. Para mapas urbanos, você tem que usar, a gente vai ver o método caminho mais curto, que combinado com ele vai criar uma aproximação para a solução do problema, mas isso é um tema talvez para outra disciplina e não essa. Algumas considerações. Em primeiro lugar, o que o Kruskal faz é construir, vamos dizer assim, o grafo é como se fosse assim, possibilidades do que eu posso construir. As arestas é o que eu posso construir. E o que o Kruskal e os algoritmos faz é selecionar as arestas de forma que eu ligue todo mundo a um custo de aquisição mínimo, a um custo de construção mínimo. Por que eu estou destacando isso? Isso é diferente de eu construir o caminho mais curto entre dois nós sempre. Ou seja, o que essa árvore que eu deixei aqui está representando é a menor construção de ruas que ligam esses pontos das cidades. Tá certo? Observe que entre 1 e 3 eu não tenho uma rota mais curta entre 1 e 3. O que eu tenho é a construção de ruas de menor custo que interliga todo mundo. Entenderam? Bom, porque a gente depois vai ver caminho mais curto em grafos, e eu acho importante fazer uma diferençazinha. Eu poderia começar agora o algoritmo de Prim, mas eu vou dar uma pausa, porque a cabeça vai ter que descansar um pouquinho. Ele não é difícil, mas já vimos uma estrutura de dados novas e um algoritmo. Vocês estão pegando o ritmo ainda. Tá bom? Quando vocês tiverem um pouco mais de ritmo,
Aí a gente vai acelerando mais. Tá certo? Então, vou parar. Diga, Edson. O professor, dá para fazer um desse com mais longo também? Como é que é? Por favor. Vou fazer um desse com os caminhos mais longos. A árvore de caminho mais curto. A árvore da Mas máxima. usando as arestas mais Sim, isso grandes. aí. Essa é a versão que é adaptada para algoritmos de agrupamento. Você pode adaptar. Não para os agrupamentos, mas você pode adaptar isso para outros usos também. No caso, para a algebra máxima, acredito que vai funcionar, porque a mesma prova do mínimo acho que se aplicaria à máxima. Se eu quisesse fazer uma algebra máxima, usando o Kruskal, eu acho que conseguiria, porque se existir um aqui melhor que de Kruskal, então teria que haver uma aresta de peso maior que Kruskal não selecionou. O que não é possível, porque Kruskal só não selecionaria a aresta de peso máximo, se fosse esse problema, a algebra máxima, só não selecionaria se essa aresta formasse ciclos. Então, para esse caso, sim. Observe que a mesma coisa não vai acontecer com o caminho mais curto. O algoritmo de caminho mais curto, ele resolve o caminho mais curto, mas ele é impossível ele resolver o caminho mais longo. Tá bom? Ele não vai dar garantias no caminho mais longo. Então, para alguns problemas, você pode ter o problema espelhado, bem resolvido, para outros não. É o que acontece com o caminho mais curto ou com cortes. Por exemplo, qual é o menor corte, de forma que eu quebro o grafo em dois subconjuntos. Ele é fácil de resolver. No entanto, o problema que talvez de mais interesse é quando você quer dividir de forma que a separação seja máxima, para que você faz em agrupamentos. Aí, nesse caso, ele não funciona tão bem. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui, vou ver de novo aqui, acho. Deixa eu parar a gravação, a gente vê a chamada. Tá? E